O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é um só, porém com 4 enfoques. Primeiro enfoque, Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Ele foi escrito aos judeus. Os judeus esperavam o reino de Deus, claro que não na mesma perspectiva do reino dos homens, porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. E o Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Os romanos, eles procuravam a paz. O slogan do Império Romano era paz e segurança. E em troca de paz, eles cobravam impostos dos países mais fracos, e foi assim que eles dominaram quase o mundo todo. Então, em Mateus, Jesus, ele é o nosso rei. Mas Mateus é um evangelho de pregação. Marcos é um evangelho apostólico, um evangelho de obras. Os romanos eram grandes conquistadores. Lucas é um evangelho que foi escrito aos gregos e apresenta Jesus como homem. A Bíblia diz que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Lucas, a genealogia começa em Adão, porque a palavra Adão significa homem. Em Mateus, a genealogia começa em Abraão, porque Abraão é o pai na fé do povo de Israel. E Mateus, apesar de escrever o evangelho de pregação, apresentando Jesus como rei, Mateus segue a linha teológica de Davi, que descobriu a chave do coração de um Deus que é um pai de misericórdia. Então, em Mateus, Jesus segue essa linha como um pai que se compadece dos seus filhos, um pai que, se você pedir um pão, ele jamais vai te dar uma pedra, um Pai nosso que está no céu, que devemos pedir o reino de Deus e, em contrapartida, devemos obedecer o Evangelho. E em João nós temos o Evangelho que foi escrito para a igreja. A igreja é agente do reino de Deus, coluna e firmeza da verdade, é a estrutura do reino de Deus. O Espírito Santo é a dinâmica do reino de Deus em João, porque João é o evangelho do Espírito Santo e João é um evangelho de oração, enquanto Marcos é um evangelho apostólico, João é um evangelho sacerdotal, pastoral. É lá em João que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em Mateus, nós temos a genealogia real, passando por Jacó, que é vô de Jesus. Em Lucas, nós temos a genealogia legal, que o avô de Jesus é Jacó. E esses 4 evangelhos, eles têm uma diferença entre os 3 primeiros e João, porque João foi escrito depois da destruição do templo. E os 3 evangelhos, chamados sinóticos, foram escritos bem antes da destruição do templo. Por isso, João é um evangelho do Espírito Santo que foi escrito para a igreja no ano 90. A igreja do coração de Deus, cuja capital não era mais em Jerusalém, e essa igreja espalhou por todo o mundo, porque esse era o propósito do evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos Lucas dando ênfase no Filho do Homem, aparecendo mais de 40 vezes a palavra Filho do Homem. Marcos dando ênfase no grande desbravador, no Jesus, homem de obras, de trabalho.
de conquista. E Mateus dando ênfase no Jesus, que é um grande pregador, que é um grande profeta, que veio representando tudo aquilo que os profetas já anunciavam dele. Então Mateus, ele dá uma ênfase grande nos cerimoniais, porque foi escrito para judeus. E João dá uma ênfase espiritual, porque foi escrito para a igreja de Deus. E é em João que se enfatiza a substituição. O Filho sobe, mas o Espírito Santo desce. Jesus disse: se eu ficar aqui com vocês, o Espírito Santo não vai descer. Mas se eu for para o Pai, o Espírito Santo, ele vai descer, inaugurar a igreja, o Espírito Santo me glorificará, fará o que me apraz, dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo não glorifica homem. O Espírito Santo mora na igreja, dirige a igreja, ensina a igreja, mora dentro de nós, nos consola e ele até ajuda na intercessão com gemidos inexprimíveis quando não temos palavra para buscar a presença de Deus na oração.